Tem fim de semana de futebol que, sinceramente, parece que vale pela temporada inteira. E se tem um lugar onde isso acontece direto, esse lugar é o Brasileirão, talvez o campeonato mais imprevisível do mundo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em uma rodada que teve de tudo, viu? Teve rivalidade, teve muito drama e, claro, um craque que chamou a responsabilidade. E o ponto de partida é esse aqui. Um craque de nível mundial, uma rivalidade histórica e toda aquela paixão que só o futebol brasileiro tem. Essa imagem, para mim, resume tudo o que a gente vai ver. Um jogo que encapsula a pressão, o drama e a glória de uma competição inteira. E o foco é todo aqui, na quarta rodada da temporada de 2026. Pode parecer cedo no campeonato, né? Mas essa rodada já se mostrava fundamental. Os times ainda estavam buscando melhor ritmo, então cada ponto ali no começo podia e ia fazer uma diferença gigantesca lá na frente. Mas calma lá. Pra gente entender de verdade o tamanho do que aconteceu, a gente precisa dar um passinho pra trás. O que é que faz o Brasileirão ser essa competição tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão cruel? Bom, o Brasileirão é uma maratona, não tem outra palavra. São 20 times, 38 rodadas, quem não for consistente, dança. Lá em cima, a briga pela glória do título. E lá embaixo, é uma luta desesperada, jogo a jogo, para não cair. Basicamente, todo jogo é uma final. E essa tabela aqui mostra o cenário antes da rodada começar. Presta atenção, Santos e Vasco da Gama, dois gigantes do nosso futebol, simplesmente nas duas últimas posições, com um mísero ponto em 3 jogos. Dá para imaginar o tamanho da pressão em cima deles? Era algo gigantesco. Com esse clima de crise total, todos os holofotes se voltaram para um jogo específico. Um verdadeiro clássico lá na Vila Belmiro. E olha, Santos e Vasco não é um jogo qualquer, é um clássico com uma história riquíssima. Só que naquele dia a coisa toda ganhou um contorno de drama. Eram duas torcidas gigantes, dois times enormes e os dois lutando para não afundar ainda mais na crise. A tensão era quase palpável, sabe? E como se não bastasse tudo isso, para botar mais lenha na fogueira, uma rivalidade pessoal entre dois jogadores importantíssimos estava prestes a explodir ali, em campo. E foi no intervalo que o circo pegou fogo. O Neymar vai dar uma entrevista, ao vivo, e solta essa, sem papas na língua, falando do Thiago Mendes. Essa declaração não só incendiou o segundo tempo, como também desenterrou uma treta antiga que começou do outro lado do Atlântico. Para entender essa troca de farpas, a gente precisa voltar no tempo. Dezembro de 2020, lá na França, Thiago Mendes, jogando pelo Lyon, dá uma entrada bem dura no Neymar, que estava no PSG. O resultado? Neymar fora por 1 mês com uma lesão séria no tornozelo e o Mendes expulso. Aquele lance claramente deixou marcas. Mas toda história tem 2 lados, né? Depois do jogo, o Thiago Mendes foi se defender. Segundo ele, a confusão toda começou porque o Neymar provocou a torcida do Vasco na comemoração de um gol. Na visão dele, foi um desrespeito que o fez reagir. É aquela tensão clássica que ferve num jogo de alta pressão. Com os nervos à flor da pele, com essa rivalidade pegando fogo em campo, o jogo virou uma caixinha de surpresas. Mas, no fim das contas, o que vale é o resultado. Vamos ver como essa batalha toda se refletiu no placar e nas estatísticas. E o placar final foi um retrato da intensidade do jogo. Santos 2, Vasco 1. Uma vitória que, com certeza, valeu muito mais do que só 3 pontos para o time da casa. E quem decidiu a partida tinha que ser ele, né? O Neymar. Ele abriu o placar, viu o Vasco empatar, mas no segundo tempo, com um toque de pura genialidade, uma cavadinha, ele encobriu o goleiro e marcou o gol da vitória. Um gol para lavar a alma da torcida do Santos. E os números do jogo contam uma história bem interessante. O Vasco teve mais posse de bola, trocou mais passes, finalizou o dobro de vezes, mas a gente sabe como é futebol, né? Não se ganha com posse, se ganha com bola na rede. O Santos, com só 4 chutes no alvo, fez 2 gols. Foi uma verdadeira aula de eficiência. Ok, mas o que essa vitória do Santos e os outros resultados da rodada significaram para a tabela do Brasileirão? Vamos dar uma olhada no panorama geral. Olha só o poder de uma vitória. O Santos, que começou a rodada como lanterna, deu um salto espetacular na tabela, respirou e saiu da zona de rebaixamento. Já o Vasco, com a derrota, se afundou ainda mais. A pressão da torcida e da imprensa só aumentou. E enquanto a briga lá embaixo pegava fogo, na parte de cima da tabela, o Palmeiras batia o Fluminense e se isolava na liderança. Em outro jogo importante, Remo e Internacional empataram. Um resultado que não foi muito bom para nenhum dos dois, na verdade. No fim, essa quarta rodada mostrou mais uma vez por que o Brasileirão é tão apaixonante. Em 90 minutos, um time pode ir do inferno ao céu.
E um craque pode calar os críticos e decidir um clássico. A pergunta que fica não é só o que a rodada 5 nos reserva, mas quem serão os próximos heróis e vilões dessa novela.